qual livro clássico do Espiritismo é o seu preferido? Ih, não tem. Depende do dia. É que nem a música. Depende do que você está fazendo, tá? Eu gosto de música de anime, eu gosto de música de... Tem jogos, videogame, Sim. tem... Já também gosto de clássicos, depende, tá? Gosto de axé também, no estado de espírito adequado. Então, não tem. Assim como o livro, tem estados de espíritos que você tá para uma determinada leitura ou outra. Verdade. Então, existem livros que me emocionam em termos de relatos históricos, por exemplo. Colin MacLeod escreveu Pássaros Feridos. Ela fez uma série sobre Roma, o primeiro homem de Roma. Eu amo aqueles livros, né? Primeiro ela era historiadora e ela tem muita nota de rodapé, tem gente que odeia, né? Estou no livro, eu digo que César era bonito, porque existem fontes históricas, em cartas que diziam isso. Eu gosto dessas partes. Então Sim. lá ela descreve a história de Roma, eu amo, e aquilo evoca muitas coisas interessantes. Então é um estilo, um momento em que você está para aquilo. Com relação aos livros espíritas, o Filomeno de Miranda eu gosto muito, bate comigo. André Luiz, não são todos esses livros aí. Eu adoro esses romances da Ivone Pereira, da reencarnação. Mas peraí, você gosta de romance? A história é um romance. Mas todos os romances dela são os mesmos personagens reencarnados. Tá? Todos são os mesmos. Alguns ela até mexeu nas datas para você não descobrir quem era. Tá? Porque alguns são personagens históricos. Então, não bate porque a cronologia não daria tempo, mas é porque ela trocou o período. Eles deveriam estar aqui. Se ela dissesse onde era, você saberia quem. Aí ela mudou ele do período e do país, para você não identificar. Então, todos os romances dela são os mesmos das Voragens do Pecado. Tem um antigo na Então Pé são encarnações das mesmas pessoas. Então, se você estava lá, você vai ter uma visão das consequências dos comportamentos. Então, é um romance. Mas, se você fizer esse olhar... Poxa, agora eu tive uma ideia do ChatGPT, fazer um paralelo entre eles. Quem seriam os personagens reencarnados? Bacana, viu? Não pensei, agora vou fazer. Agora não vou poder parar sem fazer isso. Bacana essa ideia. Me veio agora. Porque eu fazia isso mentalmente, mas agora eu posso mandar ele fazer a análise e pego. Porque ela muda os nomes, Muda tudo. Ela não faz nenhuma relação direta. Nos 3 primeiros, nas Voragens do Pecado, nas Fronteiras, Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha, você já sabe que são os mesmos, inclusive porque ela está falando uma é consequência de outra coisa, tá? Então, é uma trilogia e são os mesmos personagens. Então, você vê o que está acontecendo aqui e a causa na vida anterior. E a ideia é essa. E o livro comenta a respeito do assunto. É sobre reencarnação. É um romance, a história do Luiz de Narbonne e Ruth Carolina, tá? E as consequências. Sendo que Ruth Carolina é a própria Ivone Pereira. Mas aí, Memórias do Suicida, todos os outros livros dela são as mesmas pessoas. Tá? Então, nos vários livros. Só que aí ela não tá mais fazendo, porque não é para você saber quem é quem. Sim. Tá? É para você tirar uma lição dos acontecimentos. Que a pessoa fica tão presa no negócio que não tem relevância, mas são. E agora, teoricamente estão todos mortos, não tem problema a gente fazer. Me interessei. Interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.